Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação muito simples e muito genérica, porque quando a gente conversou, Cassiano, nós falamos em tentar juntar a história da Fundação Projeto Tamar, da nossa experiência, com o que a gente, apesar de não ser comunicólogo, aprendeu ao longo desse caminho, dessa relação de como fazer uma interlocução, um diálogo com todos os setores da sociedade. Eu imagino que no máximo meia hora de apresentação, porque eu acho que o mais importante aqui é fazer uma geral dessa trajetória e a gente abrir para pergunta e fazer um bate-papo. Perfeito. Excelente. Mas eu nem ensaiei, eu nem sei o tempo, então vai ser no improviso. Ótimo. Vamos no seu tempo, né? Podemos rodar? Pode sim, por favor. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu digo ao longo da minha trajetória profissional, é que eu não acredito em modelo. Eu acho que as coisas dependem muito de onde a gente está, com quem a gente precisa dialogar e como que a aproximação é mais eficiente e mais fácil. Então, a experiência do Tamar não é um modelo, a experiência do Tamar é uma construção de corpo a corpo, instintiva, intuitiva, de 43 anos. E dentro do próprio Tamar, nós temos uma diversidade regional e cultural enorme. E eu acredito que um dos sucessos que nós tivemos na interlocução ao longo do tempo com as comunidades foi exatamente entender que não há modelo, que é preciso ter escuta, é preciso entender o ambiente que a gente está e ver qual é a melhor forma de se relacionar. Eu começo aqui com a missão, eu represento a Fundação Projeto Tamar, que foi criada na década de 80, com a missão de promover e recuperar as populações de tartarugas marinhas, desenvolvendo ações de pesquisa, conservação e inclusão social. Acho que aí mora o nosso grande diferencial, que foi desde o início entender que uma entidade como a fundação privada sem fim lucrativo poderia atuar junto às comunidades com mais liberdade. Entendemos nós, desde esse início, que conservação se faz juntando um mosaico de conhecimentos e de ações. Então, nesse caso, no nosso caso, a gente entende que é essencial atuar na área de pesquisa para aumentar o conhecimento e a priorização do que é mais eficiente na conservação, promover dentro dos locais onde nós atuamos uma melhora na qualidade de vida das comunidades locais, e não só apresentar um modelo teórico e tentar impor uma ideia a qual as pessoas muitas vezes estão distantes por falta de condição financeira. E a questão da sustentação, que ela pode ser dividida em patrocínio, em auxílio governamental, mas a questão da autossustentação, ela garante a longo prazo, e as tartarugas precisam de trabalhos a longo prazo, porque são animais, como todos sabem, de vida longa,
com ciclo de vida migratório, onde a gente, para fazer qualquer trabalho, precisa, assim, idealmente, de 30 anos. Então, essa independência, através de uma parte, pelo menos, das atividades que a gente faz, sustentadas pelo nosso próprio esforço, nos dá a perspectiva de longo prazo, sem ter muita insegurança de mudanças de trajetórias, não nos compete gerir e que podem ameaçar a continuidade dos projetos. Aqui eu gosto muito disso, é simbólico, gente. Nós começamos lá entre 79 e 80 com um sonho de estudantes. Nós fazíamos oceanografia. Na faculdade, nós aprendíamos que não havia desova de tartaruga no Brasil. E como nós fazíamos expedições nas férias, porque Rio Grande é muito frio e a gente gostava muito de vir para o Nordeste em áreas mais isoladas possíveis, nós testemunhamos no Atol das Rocas uma matança de tartaruga no evento da postura, e nesse momento nós retornamos para a faculdade com as fotografias, inclusive, e mandamos isso para Brasília também. Então, isso foi um comecinho, um embrião do início do projeto Tamar. Nessa época não existia ICMBio, não existia IBAMA. Quem era responsável pelas tartarugas em terra era o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e na água a SUDEP. Agora... Bom, passado esse levantamento, o que nós trouxemos depois de 2 anos visitando praia por praia ao longo de 4.000 quilômetros? Nós fomos do Rio de Janeiro até o Amapá, com uma equipe enorme de, no máximo, 4 pessoas, então, com recurso nenhum. Isso foi feito literalmente a pé, a cavalo, nadando, entrevistando os pescadores de todas essas vilazinhas e também fazendo uma observação diária. No final desses 2 anos, nós tínhamos já um mapa de situação. Sim, temos tartarugas marinhas no Brasil desovando, temos ocorrência de 5 espécies, e sabíamos que as ameaças, na época, era principalmente a matança de fêmeas e a coleta de ovos, o que havia interrompido o ciclo natural dos animais. A partir dessa constatação, nós intuitivamente entendemos que precisávamos nos estabelecer nos lugares principais, não diluir esforço, porque a área era muito grande, os recursos eram absolutamente limitados, e tivemos humildade para entender que o que a academia nos deu de base não nos ajudava a entender o que fazer na praia. E as únicas pessoas que sabiam como a gente poderia entender melhor o que fazer na praia eram os próprios pescadores que, na época, matavam as tartarugas, que conheciam absolutamente todos os detalhes do processo de desova. Então, nós éramos 2, depois nos tornamos 3, depois nos tornamos 4. À medida que a gente conseguiu um dinheirinho a mais, a gente iniciou esse processo de contratar os pescadores para, ao invés de pegarem as tartarugas e os ovos, nos ajudarem a proteger os ovos e não matar as tartarugas. Eu entendo, já que o nosso tema é comunicação e interlocução, que aí surgiu a primeira
agora a gente enxerga, primeiro, interlocução intuitiva, que foi eficiente no Tamargo. Os pescadores que nós elegemos era para ficar na área que eles já costumavam pescar. E cada um deles pertencia a uma comunidade diferente. Então, o início, lá naquele momento que não tinha manual, não se falava em conscientização, era uma época muito diferente da atual, não foi a conscientização dos pescadores, foi a prática da troca, primeiro por um valor financeiro, e segundo, pelo respeito que os vizinhos tinham ao trabalho de cada um deles. Isso foi genial, porque cada comunidade dessas começou a respeitar as tartarugas através do respeito do pescador e através do trabalho dele. E isso foi gerando já uma mudança que não necessariamente para essa geração mais antiga foi de conscientização, mas deu certo. Num segundo momento, quando nós já havíamos expandido essa rede e já tinha quase que uma estrada na beira da praia, cada pescador tomava conta de 5 quilômetros de praia, e isso foi ampliando, nos veio a pergunta de o que fazer com as mulheres, porque as mulheres tinham uma condição muito fora de possibilidade de atuar dentro do meio social, porque não trabalhavam, porque tinham dificuldade para poder deixar os filhos, não tinham onde deixar. A outra coisa importantíssima que eu entendo que ajudou muito na nossa comunicação inicial foi estabelecer que nós não iríamos passar 6 meses no lugar e iríamos embora. Para trabalhar conosco, as pessoas de fora, as pessoas da pesquisa, tinham que fazer um compromisso de morar nesses lugares. Por que morar? Porque foi o morar que estabeleceu a pessoa ter sensibilidade e passar pelas mesmas dificuldades. E é isso que fortaleceu a ideia do que fazer na intuição, porque o que acontecia para eles acontecia para nós. As escolas que não tinham para os filhos, não tinha para os nossos também. O médico que faltava para eles, faltava para nós. A falta de oportunidade das mulheres nos faziam testemunhas de uma situação desagradável, onde a gente via que podia dar uma melhorada. E um terceiro passo foi, uma vez conseguindo trabalhar com os adultos, nessa época, numa escala bem pequena, sonhar com a mudança maior das crianças. Aí sim, né, com um pouco mais de tranquilidade, começar a pegar o ciclo dos mais jovenzinhos para tentar valer aquela coisa do que a criança tem um valor maravilhoso de trazer para dentro de casa a cobrança dos pais das coisas que ela acredita. E aí nós começamos a trabalhar com o que hoje se chama educação ambiental, que não se falava nisso, sensibilização e valorização das culturas locais. Então, gente, a partir daí, a gente começou, sem saber, sem se planejar, a construir um ciclo virtuoso de geração de emprego e renda local, inclusão social e envolvimento comunitário, que hoje nós traduzimos como economia circular. O que que nós... Isso, eu ressalto que isso é um trabalho de 43 anos, ele não nasceu planejado e pronto, isso foi tentativa e erro. Então, a partir do entendimento
que dava certo ter as mulheres trabalhando, que os pescadores poderiam proteger as tartarugas ao invés de matar. Foi mais uma etapa, mais uma década, e nós conseguimos montar uma situação de aproveitamento nas áreas onde nós, através do nosso trabalho, foram criadas reservas biológicas e não havia geração de emprego e renda. Nós começamos a nos organizar com as mulheres para fazer produtos, né? Elas gostavam, elas queriam costurar, tinha gente que gostava de bordar, tinha gente que gostava de renda, e assim foram se organizando esses grupos produtivos, 2 confecções, uma em Sergipe e outra no Espírito Santo. E o que faríamos com todo esse esforço e com toda essa produção se não tivéssemos por onde escoar? Bom, felizmente as tartarugas estão distribuídas em áreas também que têm potencial de visitação turístico, e por que não aproveitar isso para fazer de um limão uma limonada? O turismo bem regulado e com propósito consegue ajudar a conservar. Então, nessas áreas onde a gente estabeleceu centros de visitação, nós começamos a fazer umas pequenas lojinhas para ver se dava certo, e deu certo. Então, aqui, onde tem menos potencial turístico, estão as estruturas de produção, onde tem mais potencial turismo, estão as estruturas de sensibilização. E esse ciclo, ele oportuniza aqui esse número, desculpem, eu não modifiquei, está errado, não são 365, são 1.800 oportunidades de trabalho. E o excedente dessa operação, que numa empresa privada geraria lucro, gera mais conservação na praia e pesquisa. Passamos de velhas ameaças já contornadas na maioria dos locais onde tem as principais áreas de desova para novas ameaças, e o nosso empenho agora é tentar mitigar, assim como naquela época a gente trouxe os pescadores a bordo, criou a geração de emprego e renda, agora o desafio é outro, é trabalhar com as pessoas que ocupam as praias e ver como é que a gente consegue diminuir esse impacto. A Fundação hoje ela trabalha alinhada às 7 ODS, né? Eu trago aqui para dar uma visão geral das áreas de reprodução, onde a gente tem uma prevalência de tartaruga oliva, aqui são os números de ninho, nesse gráfico da esquerda, seguida de tartaruga cabeçuda, tartaruga verde, tartaruga de pente e as tartarugas de couro. Além do trabalho nas áreas de reprodução e alguns concomitantemente nas áreas de reprodução, nós temos monitoramento de encare, reabilitação e interação com as pescarias e uns trabalhos de captura científica em Fernando de Noronha e no Espírito Santo. Temos também trabalhado com pesquisa aplicada, através de telemetria, isótopos estáveis, marcação e recaptura e genética. Nessas últimas décadas, essa evolução dos mecanismos de pesquisa nos deram um ganho de conhecimento enorme. O que anteriormente era só um conhecimento na praia, em função do acesso aos animais, e eram só as fêmeas e os filhotes, isso se expandiu para o mar, que é onde os bichos passam a maior parte do ciclo de vida. Então, hoje a gente tem um conhecimento cada vez maior das áreas de uso prioritárias das tartarugas marinhas dentro da fase oceânica.
E aí, voltando para o nosso tema de comunicação, onde eu acho que tudo que a gente vai falando é comunicação, não tem como separar a comunicação do dia a dia, surge uma amplificação dos museus, que são os centros de visitantes, que nos tiram da condição de trabalhar somente, sem ser pejorativo com as comunidades, e nos possibilitam estender o nosso olhar e levar a mensagem de conservação marinha através das tartarugas para cerca de 750 mil visitantes por ano, que normalmente vêm de áreas urbanas, aonde é claro que nós não poderíamos levar esse número de pessoas para a praia para ver uma desova, para ver um filhote, para ver o que acontece onde a gente tem a atividade principal. Então, isso, na minha opinião, é uma maneira de dar visibilidade, o que os olhos não veem, o coração não sente, trazer as pessoas para a causa de uma forma que não prejudica o que elas precisam na praia, sem perturbar os animais, trazendo milhares de pessoas para a praia. Nesse centro de visitantes, nós conseguimos fazer atendimentos escolares, as atividades interativas levam no coração das pessoas as tartarugas de volta para onde elas vivem, e fazemos bastante oficinas artísticas também. À medida que a gente foi aprendendo que o centro de visitantes tinha de especial e como a gente conseguia se comunicar com os vários setores da sociedade através dele, nós exploramos um pouquinho além do que já tínhamos. E esse além foi a música. A música conseguiu conquistar um outro público, um público que não era, provavelmente, o público cativo que vinha nos visitar no centro de visitantes. E através da música, através de aliados como Lenine, Milton Nascimento, o pessoal do meio, Jorge Vercílio, pessoas que foram se aproximando da causa das tartarugas, nós criamos uma rede maior de comunicação com a sociedade, envolvendo mais pessoas que talvez não tivéssemos oportunidade se parássemos só na visitação. A gente chama esse movimento de Tá Maravilhoso, que é esse movimento de trazer com música, letras, composições que contam a história das tartarugas e do ambiente marinho. Para combate dessas novas ameaças em praia, de ocupação, nós temos um programa que é um corpo a corpo, chama Nossa Praia à Vida, onde a gente convida as pessoas próximas às nossas bases, quando há oportunidade, sem forçação de barra, sem tirar tartaruguinha antes de nascer de ninho, fazemos um aproveitamento tanto de tartarugas reabilitadas como de filhotes que nascem cercados por motivos onde tem que ter transferência para a praia, para trazer as pessoas de novo para um contato mais direto com as tartarugas. E temos o Nem Tudo Que Cai na Rede é Peixe, que é um programa de interlocução direta com os pescadores, constante, com uma frequência regular, para que haja um laço de confiança entre eles e a fundação e para que haja uma cooperação mútua e que isso tenha um ganho na conservação das tartarugas. Alguns programas especiais hoje de educação ambiental que eu destaco. Os programas de educação ambiental são também uma forma de comunicação muito forte, de interlocução com as crianças, principalmente. Nós temos uma escolinha do Tamar em Arembepe e temos tamarzinhos, que são crianças que participam de vários programas
que a gente faz na Praia do Forte, no Espírito Santo. Também, assim como a música, a gente chama as pessoas e se comunica com elas através da capoeira, de festivais locais, onde muitas vezes há uma valorização da comunidade, então nós estamos dialogando com a comunidade e uma apresentação delas para a sociedade que não mora no entorno, que são os visitantes. E isso é muito legal, porque, de novo, isso faz um ciclo onde há um aumento de respeito entre diferentes tribos, né? E a tartaruga é o protagonista. O sistema de informação nosso, ele armazena mais de 800 mil registros, e nós temos também um sistema de informação que registra todas as nossas atividades socioambientais, ou seja, todo o nosso trabalho é auditável, está dentro de um sistema de informação, e num futuro, num sonho, quem sabe um sistema vai poder se comunicar com o outro e a gente vai ter um acesso mais fácil. Comunicação também é divulgação acadêmica. Acho que uma coisa e a outra não tem que ter muito entendimento que a gente, para conseguir resultados de conservação, não pode se comunicar só com a academia, mas também não adianta a gente se comunicar com a parte leiga, as pessoas que estão nos outros setores da sociedade, e não registrar e documentar o que a gente está fazendo dentro de publicações que atinjam também não só pessoas no Brasil, mas em outras áreas do mundo, já que as tartarugas migram. Nessa praia dança uma galera, a galera da praia do mar. E chega fora e pega cabeça do craca e a nana. Pegou completa a galera da praia. A nossa aventura começar, galera da praia. Bom, um descanso para minha voz. Aí estão os personagens da galera da praia, que também têm nos ajudado muito a conversar sobre as tartarugas marinhas, sobre hábitos, sobre mudança de hábito. As crianças ficam completamente encantadas, eles dão o recado de uma forma muito leve, muito legal. É outra coisa que nós aprendemos, assim, a ter sempre alguma coisa que chame atenção, alguma coisa que dê uma mudadinha na linguagem, alguma coisa que traga uma novidade, para não estar sempre falando na mesma língua. Aqui, gente, nós temos divulgação em rede social, acho que como todo mundo hoje em dia, aprendemos com o tempo que tudo que nós fazemos é um gerador de uma contação de história. Então, esse desafio de transformar a ciência e pesquisa em algo paletável para as pessoas que não estão dentro do meio específico é super importante. E com o tempo a gente vai aprendendo a simplificar a linguagem, a se comunicar e falar de uma forma onde as pessoas consigam se identificar e consigam entender o que é principal a nível geral de público. Nós temos um site, nós temos várias coisas no YouTube. E, finalizando aqui, não tem como trabalhar com tartaruga marinha, com conservação marinha, sem haver uma rede de relacionamento, tanto internacional como dentro do país. Então, ao longo do tempo, nós fomos nos associando a diferentes grupos que, no nosso entendimento,
são grupos essenciais para a proteção das tartarugas marinhas. É isso, gente. Obrigado. Eu estou à disposição aqui para o que vocês quiserem. Desculpa, eu falei demais, eu não tenho a mínima. Perfeito, maravilhoso. Né, cara, maravilha. Eu não me canso de me maravilhar toda vez que eu escuto essa história. Eu acho que ela é muito inspiradora, o que vocês fazem, o que vocês vêm fazendo, não só pela persistência, né, por essa história longeva que vocês têm, que é tão raro no nosso país. E eu tenho certeza que essa sua apresentação deve estar inspirando todo mundo aí, como eu disse no começo, né? Muitas instituições que estão assistindo hoje, elas estão aí em algum ponto. É claro que cada história é diferente, nós estamos num momento histórico distinto, né? Como você disse, vocês criaram um caminho, né? Muitos dos caminhos que vocês percorreram foram vocês que criaram. Economia circular, educação ambiental, todos esses conceitos, vocês acabaram criando eles na prática, né? Depois alguém foi dando nome nisso. Isso é maravilhoso. E eu estava aqui, enquanto você estava apresentando, imagina aqui que o Cassiano e todo mundo que está assistindo já está cheio de ideias, e eu acho que reforça mais ainda a ideia de que a gente tem que fazer o nosso próximo encontro aí, sabe, né? Você falou daquele sistema de gestão social, né? O GID, né? SIGRE. Então, Citamar, SIGRE, todas essas iniciativas que vocês têm, até essa própria estratégia de comunicação, principalmente com os pescadores, né? Tudo que cai na rede é peixe, a gente tem que pegar isso, tem que, de alguma forma, se apropriar dessa iniciativa e transferir ela, porque eu acredito, eu não vou falar mais, porque agora eu quero que as pessoas falem aí, se manifestem, mas queria te agradecer enormemente pela generosidade de você compartilhar essa sua história, te parabenizar por essa história de vida maravilhosa, de toda a sua vida, do Gui, de todos os colaboradores do Tamar. Realmente é um motivo de grande orgulho para todos nós. Tá? E conta com a gente para a gente poder apoiar isso sempre que a gente puder. Isso. Agora a gente abre aí para as perguntas. Quem é que quer começar? Flávio, Angélica? A Ciane acho que levantou a mãozinha ali. Alguém levantou a mão já? Deixa eu pegar aqui. Só abriu o... Alguém abriu, levantou a mão? Não estou conseguindo ver por aqui. Bate-papo ali. Ah, não. Foi só avisar que a Nathalie Domares está lá. Vamos lá. Flávio, quer começar? Deixa eu abrir a câmera aqui. Conseguiu? Tá ótimo. Bom, desculpa, Flávio. Como é que está a inscrição, Cassiano? Eu não estou vendo levantar a mão aqui nesse Zoom, não. Estou colocando pelo chat que eu vou administrando aqui, Larissa. Tá bom. Então, você está na fila aí depois do Flávio, Larissa? Passamos para você depois, Larissa. Passa para depois, vai lá, Flávio. E a próxima, Larissa. Bom, primeiro agradecer, né, NECA e a equipe da Fundação Projeto Amar por disponibilizar esse momento com toda a equipe, né, do PCMC, PAMA, FZA, né, que é o Projeto de Caracterização. Embora se chame Projeto de Caracterização e Monitoramento de Cetáceos, no processo de discussão, o licenciamento com o IBAMA foi inserido, né, como preocupação também o atendimento à avaliação dos possíveis impactos da atividade sobre as tartarugas marinhas, né, a atividade de pesquisa sísmica. E o elemento muito importante desse projeto, nessa primeira etapa, foi fortalecer, né, as instituições em relação à atuação conjunta em rede, que já existe, né, como eu falei lá atrás, as redes, mas acho que Larissa quer falar antes, eu passo aqui, acho que ela precisa sair. Então, de forma muito delicada, João, eu vou passar a professora Larissa, porque eu entendi que ela queria falar antes. É isso? Obrigado, muito obrigado, Flávio, pela compreensão. Larissa. Oi, bom dia a todos. Eu, na verdade, não vou acionar a câmera, não, porque eu estou em trânsito para uma reunião com um reitor importantíssima. Ele vai disponibilizar de uma área para reabilitação das tartarugas. E essa reunião já vai começar já já. Então, eu queria parabenizar a palestra, a iniciativa também,
e também parabenizar todas as ações do Tamar. É só, na verdade, um comentário. Eu acho que, como foi colocado, né, o Tamar agora ele é, avançou mais na questão científica, né, de pesquisa, e isso dá um respaldo muito grande para a gente. Então, assim, eu quero só reforçar e dizer que é uma parceria muito boa, né? O QAMA, ele tem, através do projeto com a TGS, né, e futuros projetos aí, também juntamente com a FAPEMA, tem alçado voo e, assim, a gente está trabalhando com muita ética, profissionalismo. Então, assim, é só uma colocação mesmo, não é dúvida, não é nada. Obrigado, professor Larissa, e pelos comentários. Aí, Flávio, você pode retomar, por favor? Eu vou direto, então, tá, João, aqui a uma pergunta bem atual para a NECA, né, que é o seguinte: a gente, nesse projeto, dentro do processo de licenciamento, o IBAMA incluiu as tartarugas como fauna alvo de avaliação dos impactos, e isso, obviamente, pela natureza do tipo de atividade, não incluía os registros de atividades reprodutivas, mas com muito esforço, otimizando o recurso que a TGS disponibilizou, as instituições estão fazendo a capacitação das equipes para, né, ampliar os registros reprodutivos, principalmente no Pará, né, no Maranhão, Pará e no Amapá. Uma vez que até o Piauí, as instituições já detinham, né, uma rotina nos seus projetos de monitoramento reprodutivo. Mas aí o foco principal, claro, são os registros de encalhes de animais vivos e mortos para detectar as possíveis causas dos encalhes. E nesse contexto entrou uma ampla campanha de divulgação, né, que Cassiano também contribui bastante lá com o portal, né, da margem equatorial, e nós aqui da UERN-SEMAN elaboramos um material de apoio padronizado para a identidade visual do projeto como um todo, né, envolvendo todas as instituições, no arranjo que envolve universidades, organizações da sociedade civil e institutos de pesquisa e formação profissional. Então, nesse contexto, né, que o foco tem sido muito a questão dos encalhes, né? E aí, como é que vocês hoje, da Fundação, entendem e trabalham a relação da divulgação, da comunicação e do envolvimento das comunidades onde atuam com as questões relacionadas a encalhes de animais vivos ou mortos, como forma de entender, né, os principais impactos que esses animais sofrem, né? E a gente já sabe, claro, que tem uma relação muito direta com a atividade de pesca. Então, como é que vocês estão trabalhando esse tema de forma mais atual no contexto da comunicação e divulgação? Flávio, a gente usa como coringa no nosso relacionamento com os pescadores esse programa, né? Em tudo que cai na rede é peixe. E ele inclui desde tartarugas emalhadas vivas, onde a gente estabelece uma relação de confiança e eles nos avisam e nos chamam quando tem alguma tartaruga, tentam salvar a tartaruga, se for o caso. A gente marca, vai no lugar onde eles estão, assim como os encares, né? Os encares, o acionamento dos encalhes é feito, conforme você falou, pelo monitoramento de praia, né? Eles têm pouca participação nisso. Agora, a devolução para eles do porquê que tem encalhe é uma atividade nossa de rotina dentro dessa esfera de estar presente, tanto nas colônias de pesca onde nós atuamos,
como na praia, né? Todos nós fazemos monitoramento, então há encontros presenciais espontâneos onde a gente vai conversando, né? Eu acho que tem várias maneiras de fazer isso, mas o principal é a frequência e regularidade do assunto e do estabelecimento de um gancho interessante para trazê-los para a problemática da praia, dos encalhes, da pesca, da captura acidental. Maravilha. É isso que a equipe vem trabalhando, né? Manter um contato, no caso hoje, o monitoramento desse projeto, que vai em todo o litoral, né? Em trechos específicos que o IBAMA recomendou, né? E indicou que as instituições delineassem áreas específicas para o monitoramento, mas também fizessem uma longa campanha. Então, o pessoal está aí, né? No Pará, no Maranhão, que são áreas de difícil acesso, no Amapá, nós tivemos em áreas que, para chegar lá, você leva 5, 6 horas, né, para fazer todo um atendimento. Então, tem sido essencial essa comunicação por meio do contato direto com os pescadores, né, e pescadoras e marisqueiras que estão ali nessas áreas. E aí acredito que a equipe que está aí pode até falar melhor do dia a dia como tem sido isso, né? Daí entra na nossa percepção a obrigatoriedade das equipes viverem nos locais onde a gente está fazendo sensibilização, porque visitar eventualmente não é uma forma de diálogo com essas comunidades. Cassiano? Eu tenho uma pergunta complementar, na verdade, assim, a essa daí. O, como foi, como foi começar a trabalhar com comunidade? Vamos falar sobre experiência com comunidade. Isso que você falou para início de conversa fundamental. Tem que estar lá. A obrigatoriedade de estar ali. Não dá para só visitar eventualmente. Isso é uma coisa que até a gente conversou muito assim, quando a gente começou a pensar e a gente realizou a primeira oficina de comunicação lá em São Luís e pensa as outras oficinas de comunicação. A gente está tendo esse momento remoto, mas a gente precisa do contato físico, do olho no olho e da conversa e diálogo. Como é que foi a curva de aprendizado de vocês, né, cara, com a comunidade, com o trato com a comunidade? Como é que é hoje? O que é fundamental, além dessa presença física, no trato com a comunidade? Quais comunidades? Cassiano, eu acho que no momento que você está presente, você divide os problemas e você cria benefício, e você, de alguma forma, ajuda a melhorar a qualidade de vida. Obviamente, você não vai fazer o papel de uma prefeitura integral, né? A gente começou tentando fazer isso e chegou um momento que não dá para fazer tudo. Mas eu acho que a convivência, eu acredito que a convivência é a base mais simples do mundo, é sermos vizinhos. É não estarmos no início, eu me lembro que as comunidades tinham uma relação enorme com pessoas que chegavam, se aproximavam, infelizmente era pré-eleição, né? Chegavam para fazer alguma ação e iam embora. Então, o que a gente sempre tentou demonstrar por atitude é, olha, a gente não está aqui para tirar nada de ninguém. A gente está aqui para somar. E tartaruga, no caso, é um recurso próprio, porque tudo que a gente proteger vem de volta para cá, né? Partindo do princípio que as tartarugas
normalmente retornam para o mesmo local de origem para desovar. Então, com essa premissa básica, bem simples, e com a convivência, eu entendo que é o elo de confiança que vai se formando, né? Neca, eu queria fazer um comentário de uma observação que você fez, que eu acho que é muito importante e que talvez as instituições que estejam aqui ainda não tenham se atentado, porque algumas estão começando, né? É a relação da sustentabilidade, né? Porque quando você coloca a sustentabilidade na equação, a sustentabilidade é fundamental porque é o conceito todo sustentável, né? Você conseguiu fazer a sustentabilidade da preservação das espécies com a sustentabilidade da instituição, e me preocupa às vezes, porque a gente está assistindo, e eu fico assim um pouco delicado para mim falar, porque hoje eu estou numa empresa que está patrocinando a sustentação dessa rede durante esse período, mas eu sou uma atividade sazonal, né? É muito importante que todos prestem atenção que é uma atividade efêmera, que este recurso ele é finito. Se não houver progresso, se não houver descoberta, se a indústria do petróleo não se estabelecer na região, esse recurso desaparece. E com ele desapareceria, né, boa parte, se não se encontrar uma forma de se manter. Eu já vejo ali, né, que no dia que nós tivemos nossa oficina, algumas das instituições já estão fazendo produtos, já estão gerando produtos. Muitos desses produtos, alguns eu vejo na direção do que vocês fizeram, utilizar a mão de obra local, dá sentido a eles, porque esse emaranhamento que vocês conseguiram fazer, que eu acho que é a grande chave do sucesso. Então, assim, eu acho que esse momento da sustentabilidade, eu sei que tudo que vocês fizeram, vou fazer uma pergunta que é até meio boba, mas tudo que vocês fizeram foi uma construção, né, de passo a passo. Mas quando que você sentiu e de que forma vocês alcançaram essa sustentabilidade? Bom, assim, eu vou contar umas coisas que é interessante para as pessoas entenderem, né? Que muitas vezes o caminho da gente é julgado. Então, no começo da nossa trajetória, nós nos diziam que nós não éramos um projeto sério porque nós vendíamos camiseta. As primeiras camisetas, inclusive, nós colocamos num varal, não foi nem feito pela confecção, eu e mais uma turma, e a gente comprou a tela de silk e começou no desespero, porque naquele momento pouca coisa ajudava muito, a vender camiseta. E deu certo. Então, eu acho assim, primeiro tem que entender que não tem modelo, segundo tem que entender que a valorização do que você faz, aí entra essa coisa também da comunicação, é muito importante a comunicação para criar valor para quem quer ajudar. E tentar organizar de sempre reservar um pouco do recurso da ajuda externa, que é o caso agora de vocês, para criar uma condição, mesmo que pequena, de enxergar que o dia que vocês saírem, um pedaço mais essencial da parte de conservação pode ser bancado com recurso. Quer dizer, é criar pequenas etapas de investimento em coisas que as pessoas achem dentro da realidade de cada local que possa ajudar financeiramente, tanto a comunidade como os projetos, né? A nossa meta de... Nós tínhamos em 2004, nós recebemos ajuda da Fundação Brava para fazer um planejamento estratégico e um plano de metas de sustentação. Naquele momento, nós tínhamos 42, eu acho, por cento das nossas atividades próprias compondo o orçamento. E o nosso plano era atingimento de 85%, né? A gente conseguiu chegar nessa meta. O que acontece? Isso não é o todo. Se em algum momento qualquer outro apoio falhar,
A gente também tem um plano estratégico de não fazer tudo, de fazer o mínimo necessário com eficiência, que possa não diluir esforço e que nos mantenha com resultado. Existe uma outra coisa, e me desculpem, eu vou generalizar na nossa área, somos todos extremamente apaixonados, passionais e queremos fazer muito mais do que podemos. E às vezes isso não nos dá clareza para ter um plano B, onde a gente pega o conhecimento acumulado e faz um plano SOS básico de não parar nunca naquele pedacinho que a gente estabelecer que é obrigatório. Acho que isso também é uma forma de sustentabilidade. Eu acho que a Cláudia, você... Isso, Sou Cláudia. desculpa. Sem nome e sem câmera, né, Cassiano? Fica difícil. Minga, mas tudo bem. Bom, obrigada, Neca, pela sua apresentação. Foi muito bom te ouvir. E eu queria te pedir para falar um pouco dessa rede que você criou aí entre os comunitários, porque sim, a gente está vivendo isso inicialmente, né, aqui no Amapá. Eu sou do Instituto de Pesquisa do Amapá e a parte dos estudos com tartarugas aqui são muito iniciais mesmo, os registros que se tem não estão bem organizados, etc. Então, a gente está tateando e também a comunidade, o Flávio conheceu a comunidade que a gente está nesse momento trabalhando, embora a gente saiba que as tartarugas ocorrem em outras áreas, mas por esse projeto nós estamos apenas em uma praia. É uma comunidade muito pequenininha, é uma comunidade ainda que a sensibilização está caminhando de forma ainda bem inicial, né, com eles. Então, eu queria saber de você, te ouvir foi muito bom para mim e para a minha equipe, que o José está aqui, o Rodinei também, que trabalha direto com eles. Mas eu queria que você nos contasse um pouco, na sua experiência, como foi manter essa comunidade. Vocês começaram, por exemplo, a praia em que a gente trabalha não é turística, né? A ponto de a gente poder pensar numa venda de algo a turista, é um turismo muito pontual e regional. Mas eu fiquei te ouvindo e pensando que a gente vai pensar em coisas que a gente possa fazer aqui, como apoiar a venda de peixes, que é uma coisa muito importante lá para eles. Eles têm dificuldade, porque é uma área muito isolada, então tem dificuldade de escoamento, vendem muito barato. Então, essa é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Então, criar esse vínculo maior com eles, sem ser também diretamente com os cetáceos ou com as tartarugas, né? Mas aproximando deles numa troca, eles nos ajudam e a gente ajuda a eles. Então, eu queria saber de você, as comunidades que manteve ao longo do tempo, como foi essas pessoas, né, esses monitores, sei lá, ou como é que vocês chamam de alguma forma, ao longo desses anos que continuam e o que você percebeu deles, da mudança, né, dessa história para a gente. Obrigada. Então, Cláudia, eu vou repetir, porque eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que entender. A chave de tudo é essa coisa da confiança, é as pessoas identificarem em alguém que está ali, presente, dividindo coisas boas e problemas. Essa ideia que você está colocando é genial, exatamente. É um lugar que não tem como escoar mercadoria, que já tem uma prática, que tem ajudá-los a fazer alguma coisa que é da escolha deles, né? Muitas vezes você chega com a gente, já aconteceu isso, como a gente foi trilhando esse caminho de tentativa e erro. Ai, que maravilha, agora a gente conseguiu, as mulheres adoram costurar, querem costurar, vamos fazer uma confecção, a confecção deu certo, vamos multiplicar esse exemplo para os outros lugares. Não, chegava no outro lugar, não quero costurar, não gosto de costurar, eu gosto de bordar. Eu não gosto nem de bordar nem de costurar, eu gosto.
Então, essa abertura de escuta e esse uso estratégico da nossa capacidade, né, de enxergar algumas coisas que muitas vezes as comunidades não enxergam, de dentro para fora, eu acho que é a chave da manutenção do elo de confiança, né? As comunidades mudam, as coisas mudam ao longo do tempo, mas eu acho que se você estiver sempre presente, se você não mudar teu propósito, existe uma relação para sempre. Né? Eu queria fazer uma colocação. Eu peguei um trânsito aqui indo para a UFMA, então eu consegui acompanhar. Se der? Fala, Larissa. Alô? Oi, Larissa, pode falar. Então, eu caí em um certo momento, eu não sei em que rumo a conversa tomou, mas até a fala do João, quando ele usou o termo sustentabilidade, eu até achei que era sustentabilidade ambiental, mas depois eu entendi que era sustentabilidade em termos da empresa, né, em si. Eu acho que a rede de parceria tem que ser forte. Eu sempre falo lá no QAMAC que é tão importante quanto o recurso apoio logístico, parceria. O QAMAC, quando ficou sem recurso, a gente caminhou com o ICMBio, por exemplo, ele dava combustível, veículo, a UFMA dava veículo. Então, assim, a gente não parou totalmente. Então, eu acho que a gente tem que formar essa rede forte para manutenção das pesquisas, né? Então, assim, o João teve uma preocupação coerente em dizer que eles estão apoiando agora, mas eles são, né, temporários e que depois vão embora, e como é que a gente fica? Mas, assim, a gente vai ficar com a estrutura, né, graças a Deus, e fazendo fortes parcerias. Eu acho que o Tamar é um bom exemplo, né, disso, e quem vem depois, né, quem está no mesmo caminho, eu acho que tem que seguir essa linha. Com relação à comunidade socioambiental, eu não sei como a gente pode melhorar a qualidade de vida das populações. Nós somos ínfimos, né, muito poucos, mas pode contribuir, claro, envolvendo os comunitários nos projetos, né? Tem um nativo que está, por exemplo, com a gente na TGS, como guia, inclusive ele é biólogo formado pelo IFMA, né? E ajuda muito, porque conhece a região. E eu acho que dessa forma a gente vai ajudando também as comunidades. Não é fácil esse envolvimento. A gente não sente que é fácil. Eu acho que sempre tem que ter especialistas. Eu não sou especialista em socioambiental, o QAMAR trabalha com isso, mas eu não trabalho com isso. A gente trabalha em parceria. Eu sou ecóloga. Eu acho assim, cada pessoa no seu quadrado. E a gente tem parceria com genética, tem o TEMAR, está em feito, né? Com o pessoal de metais pesados, datação de idade, essas coisas. Mas, então... Eu queria aproveitar, né, cara, que exatamente a intervenção da professora Larissa, foi fundamental, porque até complementa o que eu ia falar. Foi um aspecto que você não tocou, que a gente já conversou no passado, que é a parceria que vocês também fizeram com a economia local, não a economia das populações, mas os empreendimentos que vieram se colocar na cidade, né? Porque é outro aspecto que também me inspira a sua história, né? Como o Tamar conseguiu fazer parcerias, acordos, né, com a rede de hotéis para que não se coloquem as iluminações, as luzes no lugar que afete os ninhos, que é a principal coisa que é fator de dano para as tartarugas quando estão nascendo. Você sempre trabalhou muito em parceria, né, com a indústria. E é outra coisa que eu também gostaria de contribuir, porque nós temos feito parcerias com a FIEMA, com a Federação da Indústria do Maranhão, com a Federação da Indústria do Pará. Eu acho que esse componente também foi um componente importante na sustentabilidade, não foi, né? E aí eu tenho que fazer um adendo sobre a importância, justamente assim,
do planejamento no médio e longo prazo, sabe? De, por exemplo, como o João falou, olha, a TGS tem uma janela de investimento numa determinada região. E aí, como é que as instituições se planejam para, depois dessa janela de investimentos, existe um planejamento? Como que elas se planejam para fazer isso, para, sei lá, buscar outros empreendedores, buscar editais? A importância do planejamento no médio e longo prazo. Era só para nessa questão da sustentabilidade. Então, as duas coisas, né, João? A gente foi aprendendo isso, nada mais é do que comunicação. A gente foi aprendendo a dialogar com as. Bom, assim, em relação ao que a Larissa fala, eu entendo, mas é importante ter pessoas multitarefa nesses projetos, porque nem sempre você tem disponível uma pessoa da área social para fazer. É difícil você conseguir um arcabouço de uma coisa específica, às vezes num lugar super isolado. Então, eu confio muito na questão de ter alguns componentes de equipe que realmente se entreguem a estar ali, a ouvir, a criar as pontes, a criar os elos e tentar, dessa forma, agir positivamente, né, com as comunidades. No dia a dia, simplesmente compartilhando o dia a dia. Acho que é uma boa iniciativa e normalmente dá certo. Em relação a empreendedores, à indústria, nós sempre tivemos uma maneira aberta de olhar todas as diferentes setores da sociedade como um canal de comunicação, de sensibilização, né? Na nossa experiência, quando você entra com uma imposição, com uma atitude negativa, às vezes até uma convicção pessoal que é importante, é direito de cada um e é respeitável, mas sem enxergar que você precisa conquistar, cativar e, e, e ser ouvido através dessa situação, ao invés de ser impeditivo o tempo todo. Eu acho que foi assim que a gente ganhou espaço, João. Foi tentando fazer uma comunicação educativa e de sensibilização, né? E entendendo o nosso papel, porque existe legislação, existe órgão de fiscalização, não é o nosso papel como fundação. Então, a gente atua dentro do que é possível a gente fazer. Não sei se tu responde que vocês. Exatamente, né, cara? Exatamente. E por isso eu só queria ter um depoimento importante, porque nós tentamos lá durante o nosso evento, nós convidamos a Federação da Indústria do Maranhão, eles estiveram presentes lá nesse dia, porque justamente eu acho que um papel nosso, que eu busco, uma das buscas que eu tenho nesse projeto é tentar justamente encontrar uma fórmula, e esse investimento que a gente está fazendo na comunicação é uma das fórmulas que a gente percebe como o fundamental para que a sustentabilidade seja atingida de alguma forma, né? Como você disse, não existe uma fórmula única, a gente tem que experimentar, tem que buscar alternativas, mas a aproximação dessas entidades para as indústrias locais, fazer com esse trabalho que você falou, né, de sensibilizar, porque esse capital econômico, eles têm capacidade de contribuir, desde que você, né, os engaje, e o engajamento tem que ser em função de demonstrar a eles que você está deixando um legado, né, ao final para a região, para a população local, que ninguém assim pense que eu não consigo imaginar que o mundo tem pessoas malvadas e boazinhas. Eu acho que a gente tem justamente aqui mostrar que o trabalho que está sendo feito por vocês é fundamental, que vocês estão numa linha de frente a um trabalho de doação e que cabe ao poder econômico, de alguma forma, contribuir, já que ele não está lá presente fisicamente, mas contribuir de alguma forma para a sustentabilidade dessas atividades que são fundamentais, né? Bom, se eu puder complementar, eu diria o seguinte: em muitas situações, inclusive no passado, no Tamaro,
Não existia essa condição, né? A gente tem uma situação única, complexa, porque a gente tem todos os elos do ciclo também de uma economia circular, a gente conseguiu desenvolver dessa forma. Tem lugares que não tem como desenvolver dessa forma. E aí a questão do apoio é muito importante. Apoio esse, como você citou, do setor empresarial, né? Mesmo assim, eu entendo que o apoio, desde o início, ele tem que ser olhado com um planejamento estratégico do que você gasta no dia a dia, porque se a gente tende a querer fazer o que eu falei, fazer tudo full, tudo com aquele dinheiro que está disponível e não reservar nada para um investimento de um uso futuro quando não tiver recurso. Então, isso foi uma coisa de aprendizado nosso. Nós tivemos 40 anos de patrocínio da Petrobras. E isso nos deu capacidade de fôlego econômico para ir montando situações onde, se falhasse o patrocínio, se falhasse o apoio daqui, se falhasse o apoio dali, a gente pudesse melhorar nossa capacidade de sobrevivência, tanto com reserva, com poupança mesmo, quanto com investimentos que pudessem gerar recurso, né? Porque senão a gente se acomoda a sempre pedir. E tem mudança política, tem mudança de entendimento de uma empresa se vai ou não vai investir naquilo, que não depende de nós. A gente Oi. está. Fala bem. Ana, João, só fazer uma complementação aqui no debate que vocês estão trazendo, perguntando até para a NECA, quando você fala nesse poder de comunicação, né, e condições de dar continuidade a um trabalho, que quando você fala não é um modelo, é um processo de construção, mas que para muitos, inclusive aqui para o Instituto, né, Tartarugas do Delta, no Piauí, o Tamar sempre foi um modelo de um dos maiores programas de conservação. Isso não sou o que estou dizendo, isso é o que a gente escuta, e é o que muitos testemunham, né? Tanto no processo de formação de estudantes, a gente já mandou, né, vários alunos para receber treinamento na base lá em Pipa, e a gente conseguiu ter, né, através desse processo de intercâmbio, que eu chamo, né, de intercâmbio científico, capacitar a mão de obra, trazer para cá e a gente conseguir dar continuidade ao trabalho de conservação. Então, na fala, eu acho que a gente tem que pensar muito também em políticas públicas. Hoje, a nossa maior dificuldade, aí é uma pergunta para a NECA, né? Então, a gente sabe que a necessidade para fazer um trabalho de conservação, recurso financeiro é fundamental, pensar em alternativas de sustentabilidade também, né? Onde a gente tem que entender que tem que ter um plano A, B e C para continuar o trabalho, e também como é que a gente, né, dialoga com a política pública, né? Porque hoje, eu vou falar aqui no Piauí, o único documento que a gente consegue dialogar com o poder público, investidores, né, locais para ocupação de áreas de praia de desova, é aquela instrução lá normativa ABNT 5101, que foi inclusive uma das conquistas do debate, né, coordenado pela rede, pelo Tamar, que foi para colocar uma cláusula sobre iluminação em áreas ambientais, né, de sensibilidade ambiental. Hoje é o único documento que a gente consegue aqui dialogar, inclusive grandes investimentos aqui na Orla, em praias importantes de desova, a gente apresenta aquele documento e, como você falou, com o poder do diálogo, a gente, né, vai conseguindo minimizar impactos de grandes empreendimentos nas praias de desova, que, né, tentando minimizar através de projetos de fotopoluição, né? Orientando o que fazer, nas praias também. Então, vem a prefeitura, apresenta um projeto Orla, e a gente vai lá, dialoga e apresenta aquela norma 5101 para orientar qual a melhor forma de iluminar aquela praia de desova. Aí, de vez em quando, se você não tiver um bom poder de comunicação, de articulação, você não é ouvido, né? Então, outros dizem, mas isso não é lei, isso é só uma diretriz. Então, diz para mim como é que a gente faz essa mágica para a gente, né? A gente entende que
a dificuldade financeira tem, não é, né, qualquer instituição para desenvolver um trabalho, qualquer empresa, mas hoje eu entendo que a nossa dificuldade maior é políticas públicas, né? Diz para mim como é que a gente faz essa mágica, porque Se eu soubesse, eu não estaria ralando na praia com a iluminação também, mas eu vou te mas eu digo assim, né, com aquela portaria, a norma a 11, né, tem a 10 e a 11 de 95, que é a que a gente usa e orienta também empreendimentos, mas sempre questionam, porque foram portarias que foram feitas na época dos primeiros levantamentos aqui de região. Então, dizer que aqui, né, no Piauí tem, que precisa ter esse olhar, a gente sente dificuldade. Aí vem o outro papel, que é da instituição, de poder publicar para ter visibilidade. Então, a gente está nessa caminhada. Então, quando a gente fala de comunicação, como você colocou muito bem, se comunica através da educação ambiental, através da geração de renda. Aí eu coloco 2 itens, né? Através dessa comunicação científica e desse diálogo nesses espaços públicos para trazer políticas públicas, porque é uma dificuldade que a gente encontra, por exemplo, aqui, a gente não tem malé, a gente vem dialogando com o poder municipal, estadual, para ver se consegue uma simpatia de algum político, um deputado, que abrace a causa e queira colocar, né, alguma dessas prioridades como proposta de lei. Então, a gente sofre do mesmo mal, a gente faz um corpo a corpo e tenta convencer que apesar de ser uma regulação, uma normativa, aqui na outra. Pessoal, acho que Deu uma travada. deu travada lá com a NECA. Teria 2 perguntas ainda, né? Sim. Da Vamos professora, da professora Silvia e em nome do Bioma e do José. Vamos ver como é que se volta ali. Eu não sei porque foi, inclusive, o Tamar que abriu a reunião. A gente não tem muito o que fazer aqui. Vamos dar, se acaso não for possível voltar, também nós teríamos que perguntar para a NECA, nós já estouramos quase 20 minutos da reunião, se ela poderia. Se ela não puder, por favor, quem tem pergunta, coloque aí no chat e a gente pede depois para que a NECA responda. E nós vamos colocar no YouTube, vocês podem divulgar, nós vamos colocar no YouTube, bom, vamos tentar pelo menos, né, que a gravação foi feita lá pelo Tamar, ver se deu tudo direitinho, e a gente vai colocar no YouTube, e aí vocês divulguem, porque eu acho que um depoimento bastante tocante, bastante importante, né, para quem pensa em fazer preservação ambiental no Brasil, né? Eu acho que não vai ter como voltar, não. Eu estou mandando mensagem para ela. Bom, enquanto o Cassiano manda mensagem, eu queria agradecer a todos que participaram, a todas e todos que participaram. Acho que foi muito importante. O pessoal do nosso grupo aqui, vamos ver se a gente consegue fazer a nossa próxima oficina lá na Praia do Forte. Acho que vai ser um momento bastante importante. A gente levantou aqui algumas ideias, né, com relação àquele site que a NECA comentou. E, bom, vamos ver se a gente também consegue ter esse plano, né, desenhado para 2025. E vocês também, por favor, se manifestem quais são as necessidades de vocês. Como a NECA falou, cada região tem a sua realidade, né? E a gente tem que explorar as potenciais, explorar as possibilidades, e dialogando, assim, trocando experiências que a gente pode avançar efetivamente, né? Não reinventar a roda, aprender e ver o que pode ser adaptado, né? Na oficina a gente já levantou, a gente já anotou todas aquelas sugestões daquela última rodada de conversa, e assim, aí no início do ano, de repente, a gente manda um documento para ver o que a gente acrescenta para fazer o planejamento de 2025, né, João? Exatamente. Bom, eu acho que é isso. Agradece a NECA lá depois. Eu vou agradecer. De volta aqui, João. Eu caí, mas eu voltei. Eu queria agradecer a você, João, pela oportunidade. A gente sempre acha bacana poder ajudar, né? Afinal, nosso objetivo é melhorar a conservação dos mares e das tartarugas, né? Isso ultrapassa um pouco a questão institucional.
Tá. O Neca, são 11h21. Tem mais 9 minutinhos, só para gente. A professora Silvia, ela colocou uma no chat. Professora Posso Silvia, falar? pode. Eu vou Por abrir favor. aqui. Eu não vou abrir a câmera porque está oscilando, eu estou aqui na UFRA. Tá bom. Primeiro, agradecer a oportunidade, parabenizar a equipe do Tamar, Neca, foi maravilhoso escutar você, sua experiência, essa história. Eu sou professora aqui na UFRA, estou parceira com o Bioma, né? Mas eu coordeno um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, e nos últimos 3 anos nós recebemos em torno de 30 tartarugas marinhas, né? Eu sei que a realidade perto do que é a base dos outros estados, né? Que 30 tartarugas chegam num dia. Para a gente chegou nesse período, mas porque começou a entrar recurso também, né, de monitoramento, né, dos parceiros. Aqui tem o projeto Suruanã, e agora o Bioma chegando também nos locais que a gente está atuando. Nós fomos levar a capacitação, né, apresentar as tartarugas marinhas, falar sobre o que fazer se houver o encalhe. Essa questão da comunicação é fantástica, e ela é o elo, né, a gente não pode estar em ilha, e esse exemplo que o Tamar tem desses anos todos, e muito legal a tua fala que pode ter 1000 exemplos, mas nós temos que descobrir o nosso caminho, né? Ver o que se aplica para a nossa região, considerando as nossas necessidades. E aí houve um questionamento, uma época, recente, né? Até numa das falas, se a gente teria um dia montar uma base de atendimento ali, nas regiões próximas dos encalhes, né? As ocorrências, na região costeira, porque a gente atende para trazer o animal aqui para a universidade, onde tem a base que está sendo reforçada para o atendimento dessa fauna marinha. E apesar da nossa demanda ser pequena ainda, considerando tudo que ocorre, mas ela ocorre há muitos anos, só nos últimos 10 anos que o Pará está discutindo um pouco mais, e nos últimos 5, eu cito, que o Pará tem discutido um pouco mais sobre a presença das tartarugas marinhas aqui. Eu falo tecnicamente, né? Cientificamente, o pessoal já sabe, já cita há muitos anos a chegada e a postura desses animais. Então, assim, é só a tua experiência em relação a isso, né? Essa questão de sustentabilidade que nós estamos discutindo aqui, eu busco sempre parcerias também com... A gente vive atrás de edital, mas eu acho que a sustentabilidade tem que ser através mesmo de gerar recursos. Mas uma discussão nossa interna vamos estabelecer uma base fixa de atendimento dessas tartarugas na região da nossa costa? É mais uma discussão interna mesmo nossa, né? Para termos de atendimento de fauna oleada, sim, mas fala o futuro, né? De a gente saber que ocorre encalhe direto de tartarugas e a gente não ter nada na nossa região. A princípio, eu acho que se estiver atendendo da maneira como vocês estão fazendo, é melhor. Porque criar uma base específica para um atendimento de uma frequência menor é um custo muito alto, né? Então, a gente, pelo menos aqui na Fundação, a gente tenta não ter tanta estrutura quando possível for, e ter alguns lugares para encaminhamento de reabilitação. Mas aí é uma decisão também local, né? Local, do quanto que tem pessoas que querem entrar dentro do universo de manter uma estrutura física constante, com manutenção, com gente fixa. Isso tudo é um planejamento que depende do propósito de cada instituição. Certo, é isso mesmo, né? A gente pensa que para atendimento caso, com certeza vai ter a licença aqui da Petrobras, para o atendimento da fauna oleada, com certeza eles vão ter que estabelecer bases ali, nesse período. Mas, a longo prazo, considerando aí da nossa realidade, eu também acho que a gente não deve, a gente ainda está na luta aqui com a nossa própria fauna, que está trabalhando há anos em captar recursos, próprios órgãos ambientais. O Pará ainda não tem um centro de triagem assumido pelo Estado, pelo próprio IBAMA, a gente tem só esse na universidade.
apesar da nossa dimensão, mas parabéns e obrigada também. A nossa residente agora mesmo está no Tamar de Ubatuba, já outro já foi para a Praia do Forte. Então, acho que quando a gente fala em tartaruga marinha no Brasil, dessas experiências de manejo, reabilitação, o Tamar é a nossa fonte, né? É a nossa referência, inclusive em sala, a gente abre o site, mostra o material, a página, a importância da comunicação efetiva, da produção de dados, né, de informação, ela é fundamental. Então, obrigada e parabéns aí. Legal, obrigado vocês. Bom, então, obrigado. Eu vou passar para o João encerrar. É isso aí, né, cara? Agradecer demais você, sempre essa parceria. Agradecer a todas e todos que participaram desse evento. Espero que tenha contribuído aí. E sempre que tiverem uma ideia, a gente vai tentar fazer. Próxima vez, né, próxima reunião, a gente vai fazer aí na Praia do Forte. Vamos invadir a sua praia. Então, A praia é nossa. depois nós conversamos sobre os outros assuntos, tá bom? Obrigado, É. obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigado, prazer. Está sendo uma sugestão, se possível, aí, para a gente fazer o registro, né? Todo mundo abrir, que puder abrir a câmera, né? Então, acho que seria bem legal aí. Então, deixa aqui. Vamos lá, quem pode Quem abrir? puder abrir a câmera, por favor, abra aí para a gente ter a... Tem como botar os quadradinhos ali? Não, não tem, né? Não sei se... De todo mundo? Acho que não tem. Acho que quem fala fica, não sei. Mas, de qualquer maneira, fica boa ideia. Não sei se vai personalizar. Vamos ver como é que a gente consegue colocar todo mundo aqui na... Visualizar? Visualizar. Exibição galeria. Isso. Aí. Agora sim, agora Agora tá vendo sim. todo mundo. Gente, muito obrigado aí pela presença, vendo rostinhos conhecidos aí, outros aí se apresentando pela primeira vez. Obrigado a todas e todos e espero que tenha sido um bom evento para todo mundo, tá? Um abraço aí.